Palmeiras contra o São Paulo. O Palmeiras é muito favorito? Não, é só favorito. É só favorito? Muito não. Não? Muito não. Não, a gente Por também tudo não... que falamos, bicampeão da América... A gente não sabe também se todos os jogadores do São Paulo estarão à disposição. Aliás, a informação do Veiga é importante, hein? Lesão muscular. O Veiga foi constatada hoje uma lesão muscular. Isso faz diferença. Agora, o Palmeiras prefere não divulgar o tempo para a recuperação dos jogadores. Geralmente o pessoal fala isso. Se for uma distensão, todo mundo sabe que distensão, são 40 dias. Com as peças que o Abel tem, quem é o cara para tentar substituir o Veiga? Aí é o Scarpa, né? O São Paulo tem. Será que o São Paulo consegue recuperar os jogadores que estão no departamento médico? Né? 2 semanas. Tem 2 semanas para isso. Então, são aspectos que a gente precisa esperar para ver. Mas no todo, ninguém pode dizer que o Palmeiras não é favorito. É favorito. Sabe por quê? Você só não concorda com muito. O muito não concordo. Muito não. Favorito, sim. Favorito, assim, favorito. Agora, o São Paulo joga primeiro em casa. O Eugênio falou, precisa saber o que o Atlético vai fazer no Mineirão. Precisa saber o que o São Paulo vai fazer em casa. Se o São Paulo der uma chacoalhada bem dada no Palmeiras, aí tem que buscar o resultado. Não tem nenhuma garantia, não. É? Tem nenhuma garantia, porque o jogo da volta é no Allianz e a gente viu o que aconteceu no Campeonato Paulista. A maior atuação de um time brasileiro nos últimos 5, 6 anos. O Palmeiras atropelou o São Paulo. Mas o Palmeiras é o time mais difícil de ser vencido em mata-mata. Jogando em casa o jogo da volta, com a torcida do lado, enjoado. Se ele conseguir resgatar aquela concentração, aquele empenho, aquele foco que ele teve na final do Paulista, ele ganha de novo. E aí não adianta o São Paulo ganhar de 2, de 3, porque ele vai buscar o que ele já fez uma vez. Com todo respeito ao São Paulo, que tem evoluído, ele não é hoje um time tão regular, e o trabalho do Rogério não é tão regular como o trabalho do Abel. Eu só queria dizer, eu não acho que o São Paulo evoluiu e parou. O São Paulo hoje está estagnado. E o Palmeiras? O Palmeiras ainda está em evolução. Continua evoluindo. Continua em evolução. E, eu não sei se na segunda data já vai ter data FIFA aberta para poder contar com os reforços, com as contratações. Sim, vai ser em julho. Vai ser em julho. Sim, poderá. Então, se 13 de julho. Se o Palmeiras tiver condições de colocar as 2 novas contratações, né? Que um está fazendo... O Rogério Ceni há pouco tempo disse o seguinte, eu ainda não engoli a derrota na final do Paulista para o Palmeiras. Eu não consigo nem dormir direito, eu estou engasgado, né? Não digeri. Ele tem a chance aí de fazer a digestão, né? Ou então aumentar a azia. Sem dúvida. Ou aumentar, mas assim, tem um outro ingrediente, né, muito motivacional para o São Paulo, que é nunca ter vencido a Copa do Brasil. Olha aí, boa. É um jogo, assim, para o São Paulo, nesse momento, até não olhar tanto para o Brasileirão, de repente focar a atenção. O Rogério não tem feito isso, ele tem mesclado, ele tem tentado o máximo em todas as competições, está na Sul-Americana também, mas assim, a Copa do Brasil é um troféu que não tem na sala espetacular, grandiosa, que o São Paulo tem. São Paulo tem tudo, né? Mas não tem uma Copa do Brasil. E justamente tem um confronto com o seu grande rival. Dos últimos tempos, então, nem se fala. Por isso que eu falei, os clássicos regionais acabam tendo um peso maior. Flamengo e Atlético é uma rivalidade que eu participei, né? Vem lá dos anos 80. Mas, assim, esse clássico em especial, Palmeiras e São Paulo, pelos últimos, então, nem se fala, ganha uma proporção muito maior. E eu vou te falar, o Palmeiras tem essa coisa sólida do treinador, que faz um trabalho, chover no molhado, falar do que o Abel faz no Palmeiras, mas eu acredito que o Veiga não vai estar nesse jogo. O Rogério, você acabou de falar, vai dar uma atenção mais que especial para um clássico como esse. E por mais que tenha um leve favoritismo ao Palmeiras pelo elenco ser mais equilibrado e acostumado, e eu concordo com o Pascoal, difícil ser batido no mata-mata, ele venceu, né, a Libertadores muito por essa equipe sólida em mata-mata, mas eu acho que não é um favoritismo, muito favorito não, o Palmeiras. E eu não digo nem assim, favorito, é um leve favoritismo, muito por decidir em casa também. Muito por decidir em casa o Palmeiras. Mas é um clássico, assim, o São Paulo tem grandes chances. Porque eu gosto do time do São Paulo, por mais que eu tenha essa oscilação, o Rogério, cara, ele tá engasgado com essa derrota no Paulista e vai trabalhar esse elenco, os jogadores também. Muito equilíbrio esse clássico.
E a nossa... Paulo, que tem tido uma gigantesca dificuldade para segurar os resultados nos segundos tempos dos seus jogos. Vamos dar uma olhada na tela. Olha o Rogério ali, ó. Vamos à tela. Tricolor emperrado no segundo tempo. 1-1 contra o Corinthians. Foi para o intervalo vencendo e jogando muito bem e sofreu empate. Contra o Ceará, foi para o intervalo vencendo e sofreu empate. Contra o Avaí, foi para o intervalo vencendo e sofreu empate. É o padrão. Padrão do time do Rogério, Arnaldo. Ih, agora, abre. Ô, Arnaldo, você amou, detestou, deu pro gasto? Adorou, deu pro gasto. Não, a gente falava aqui antes do terceiro empate, né? Que acho que esse tem menos responsabilidade do treinador, bem menos. Pô, precisa culpar o treinador pelo Caleri chutar na lua? Então. Calma, mas segura. tem uma questão. A gente não ficou falando, guardando as proporções, da questão do Gabigol não querer bater o último pênalti. São coisas de comando, de ascendência do treinador também. Eu não acho que é a principal responsabilidade. E acho que muitas vezes os caras decidem ali mesmo e tudo mais. Porém, já aconteceu outras vezes, como disse a Maria, no São Paulo mesmo, do Rogério, essa situação de o jogador, foi uma vez com o Luciano, outra vez com o Caleri, passar na frente do outro batedor e cobrar o pênalti. Então eu não eximo completamente o Rogério de responsabilidade, mas, sem dúvida, o que aconteceu em Florianópolis foi diferente do que aconteceu nos dois outros empates. Nos dois outros empates, as mexidas do Rogério no intervalo, elas proporcionaram, mexidas não só troca de um jogador por outro, mexidas inclusive no sistema tático, proporcionaram uma piora do time completa. Então acho que aí tinha as digitais todas ali do Rogério. Mas a gente falava também que o Rogério tem um mérito, talvez que nenhum outro técnico brasileiro tenha, ou nenhum técnico desse brasileiro tenha, que é de fato armar equipes boas e quase ideais para os jogos. O time que entra em campo quase sempre entra bem e dominando a partida. Isso é a virtude de um técnico, que não mantém uma escalação única, que reveza jogador e que os jogadores compreendem facilmente o que ele está pretendendo para o plano de jogo. O durante é a questão. E o durante é uma questão que está aparecendo aí, né? E aí eu acho que o curioso, a gente falava a comparação com o Corinthians na lista de invencibilidade, que é semelhante. O São Paulo não perde desde o jogo do Flamengo. Faz tempo, hein, meu? Sim. Desde o jogo do Flamengo, do Paulo Souza. Talvez a melhor partida do Flamengo do Paulo Souza. O Flamengo não ganhou tantas outras depois daquela, mas naquele dia jogou bem e tal e tudo mais. E desde então são 13 partidas com mais empates do que vitórias. 6 vitórias e 7 empates. Se você levar em consideração que o São Paulo jogou 6 partidas em casa e 7 fora, 6 vitórias e 7 empates, ok, é isso. É um time de futebol, precisa vencer em casa e empatar fora. Para não dizer que foi tudo assim, ele ganhou do Wilstermann, que talvez se a gente juntasse aqui, a gente ganhava em Cochabamba. O Eduardo ia jogar, não? Talvez o Eduardo jogando em Cochabamba. E empatou um único jogo em casa do Ceará, nessa sequência aí. Vinha 100% de aproveitamento. Tá ok, não é nada de... O que está acontecendo é que o São Paulo tem feito, entre aspas, o mais difícil, que é entrar bem no jogo, sair na frente, jogar bem e depois ceder o empate, né? Talvez por não saber administrar, talvez por não se defender bem, como outros times se defendem bem, né? Como o Corinthians se defende bem, como o Palmeiras se defende bem, como outros times se defendem bem. E acho que essa é uma questão que aparece justamente num momento em que o São Paulo imaginava chegar à liderança antes do mês de julho, antes de ter a frente tripla pela frente, e no momento em que, de fato, o São Paulo passa a ter mais lesões do que tinha. O São Paulo fez um trabalho de prevenção de lesão, revezamento, teve uma lesão muscular, mas 2 de tornozelo, 2 de joelho e tal. E o Rogério hoje, de fato, tem bastante problema, tem as convocações e tal, para armar. Tem pro Sub-20 também? Tem 3 no Sub-20. Do time profissional? Do time profissional, mas não são, nenhum deles é titular. O Caio, que foi o fez o gol lá contra o Ayacucho, o Beraldo, que vinha jogando, e o Patrick, lateral esquerdo. Não é que nem o Marcos Leonardo, né? Não tem comparação. Esses aí, eu acho que, se não são titulares, eu acho que ok. Embora o Caio fosse o jogador que o Rogério estava lançando para o lugar do Marquinhos, que foi... Não, e fez gol. Negociado, fez gol. Ele poderia estar jogando, eu acho, em alguma situação, entrando, né? Faz alguma falta. Agora, eu acho que o São Paulo tem talvez o maior dilema com o Rogério desde o início do trabalho, que é um jogo quinta à noite contra o Curitiba, 100% em casa, e um jogo domingo contra o América, no Morumbi, onde o São Paulo não pode perder. O jogo do Curitiba,
Eu acho que é um jogo que outro empate serviria. Por que é o grande dilema? Porque até hoje ele fez projeção em dupla de jogos. Então eu vou jogar meio da semana aqui, final de semana ali. Qual jogo eu vou privilegiar? E normalmente era o jogo do brasileiro. Agora são 2 jogos do brasileiro. Eu acho que tem que privilegiar o América. Eu tenho exatamente a mesma compreensão. O São Paulo deveria privilegiar o jogo do América. Devia pensar no time ideal para escalar contra o América e escalar um time para não perder em Curitiba. Falando aqui enquanto não aparece na nossa tela. O São Paulo pega o Curitiba na quinta-feira. Depois o São Paulo pega o América. Olha lá, tá aí agora sim na tela. Os 2 times estão imediatamente à frente do São Paulo na tabela. Os dois. São os jogos de 6 pontos. 6 pontos, 2 jogos de 6 pontos. Curitiba fora, América em casa. América em casa não é simples. Acabou de tirar ponto do Corinthians. O Curitiba é o melhor mandante do campeonato. Então são 2 jogos que são chatinhos, são chatos. Depois tem o Botafogo, que tá nesse vai não vai, fora de casa, no Engenhão. Aí tem o clássico contra o Palmeiras, o reencontro de Palmeiras e São Paulo depois da chapuletada dos 4-0. Aí o São Paulo contra o Juventude em casa, um jogo acessível, vamos dizer assim. Entre Palmeiras e Juventude, jogo da Copa do Brasil. Saberemos. Pontos. 12 dá pra fazer. Não dá, Marina. Com esforço dá. Ninguém vai fazer 12 pontos em Mas, gente, jogos. Vamos lá. É impossível o São Paulo ganhar do... O Paulo Souza fez 15. O São Paulo é... Foram 5 vitórias. Tinha contando o Libertadores. É impossível empatar com o Curitiba fora? Não, mas é difícil. Aí o São Paulo tem ganhado do América, 4. 4. É impossível ganhar do Botafogo lá. O Corinthians já ganhou, o Goiás já ganhou. Impossível não é. Não, mas não dá pra contar. Não tô contando. Bom, tudo bem. Tô falando do esforço pra você se manter ali. Certo? 3, eu acho difícil, mas... Tá. Aí nós já fomos pra 8. Não, pra 7. 7. Aí vai jogar com o Palmeiras em casa. 4. Então, pra aquilo que o São Paulo quer no campeonato, ela tem que ganhar desses times em casa. Mas ok, que seja 7, 8. Do Juventude tem que ganhar 11. 11 tá ótimo. Que é o que o Marcelo Salatino fala aqui na hashtag G4 Band Esportes. 11 pontos, 3 vitórias em casa e 2 empates fora. Mantém invencibilidade e mantém tabu de não ganhar fora. E aí se fizer 11, sai do G6 e vai pro G4. Aí, eventualmente, cai em julho pro G6 de novo, mas você continua ali numa pegada de alcançável em uma rodada. O São Paulo foi atrás. O São Paulo tem interesse. O Rogério Ceni gostaria de contar com esse jogador. Consultei 2 grandes diretores do São Paulo, 2 pessoas muito importantes que me disseram o seguinte: esquece, chance 0 de ter Lucas Leiva no São Paulo. Não é um jogador que hoje está nos planos do tricolor paulista. Não é um jogador que se encaixa agora nesse perfil. Lembrando que o meio-campo do São Paulo hoje é só com a molecada, né? A gente tem o Pablo Maia, que é um jogador que está recuperando aí uma confiança. A gente tem o Luan, que está se recuperando da questão física. Tem o Rodrigo Nestor, que hoje é o dono do meio-campo. Tem o Gabriel Sara, que está se recuperando. Ou seja, jogadores com uma média de idade um pouco mais baixa. O Lucas Leiva tem 35 anos. Então, me garantiram 2 diretores do São Paulo de que o São Paulo não tem interesse em contratar o Lucas Leiva. Lucas Moura, esse sim tem muito interesse. Internamente o São Paulo não esconde de ninguém que quer contratar o Lucas Moura. Só que não é uma situação fácil. A gente já explicou aqui no canal que é uma situação um pouco mais complexa. Recentemente o Lucas Moura esteve no Morumbi, foi recebido pelo presidente Júlio Casares. Enfim, eles têm uma relação de amizade, uma relação muito próxima. Casares e Lucas Moura conversam, trocam mensagens. O presidente sempre liga para ele, liga para os representantes do Lucas Moura. Ou seja, o approach está feito, né? Já existe uma relação, que é uma relação de amizade, uma relação de confiança. Só que aí, meus amigos, eu não vou iludir vocês aqui, torcedores. É uma questão complexa do tema financeiro e sem contar que o Lucas Moura tem contrato, né, de mais um ano lá com o Tottenham da Inglaterra. O que tá pegando nesse momento? O Lucas Moura, ele quer voltar ao Brasil, ele topa voltar ao Brasil. Seria interessante para ele e, claro, evidentemente o São Paulo é a primeira opção numa volta ao futebol brasileiro. Só que ele tem contrato de mais um ano. É uma questão que o São Paulo está observando e o que me contaram, assim, que avança um pouco mais na questão da informação, se o Lucas Moura voltar agora para a Inglaterra, quando se inicia a temporada europeia e de repente ele não estiver nos planos e ele tiver, por exemplo, para empréstimo, o São Paulo topa, né, fazer uma oferta por empréstimo para o Tottenham. É claro que a questão financeira iria ser discutida depois, mas o São Paulo monitora essa situação e monitora essa possibilidade. Aí, no final da temporada brasileira, meio de temporada
temporada lá na Europa, e aí caminhando para um final de contrato, de tempo de contrato, se ele ficar livre no mercado, aí é uma situação completamente distinta que o São Paulo vai brigar para tentar repatriar o jogador. Mas aí precisaria ficar livre no mercado, e aí a negociação, a questão salarial, luvas e tudo mais, é bem diferente quando o jogador está sob contrato. Então o São Paulo não pensa, por exemplo, em fazer uma proposta pro Lucas, tendo que pagar alguma coisa pro Tottenham. Isso está completamente fora de cogitação. As duas possibilidades que hoje existem do São Paulo contratar o Lucas Moura é um empréstimo, se de repente ele não fizer parte dos planos, ou lá no final da temporada, quando ele ficar livre, né, se conseguir ficar livre no final da temporada brasileira, meio de temporada lá na Europa, aí sim o São Paulo vê como uma outra possibilidade, porque pega pelo coração. Sabe que o jogador quer voltar pro Brasil, e voltando pro Brasil, a volta seria pro São Paulo, clube do coração dele. Aliás, o treinador hoje do São Paulo, Rogério Ceni, foi o cara que na época, em 2012, na despedida do Lucas Moura do São Paulo, indo para a Europa, entregou o troféu da Sul-Americana lá, como capitão, que era o Rogério, para ele erguer a taça, e aí foi um último ato do Lucas Moura no São Paulo. Então a relação com o Rogério nem precisa dizer que é pra lá de excelente, e com o presidente Júlio Casares existe uma relação que é de amizade. Então, dos Lucas que a gente colocou aqui, o interesse do São Paulo é sim no Lucas Moura. Mas vamos acompanhar para ver o desenrolar. E o São Paulo olha tudo isso muito de perto. Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos, não precisa nem precisar aparecer.